Olá, seja bem-vindo ao Livros e Pão, e hoje estamos aqui para falar de A Ilha das Árvores Perdidas, de Elif Shafak, com tradução para o português brasileiro de Marina Vargas. E gostaria de deixar aqui também um agradecimento especial para Débora, da HarperCollins, que permitiu que esse livro chegasse até mim. A Ilha das Árvores Perdidas é um livro dividido em 6 partes: como enterrar uma árvore, raízes, troncos, galhos, ecossistema e a parte final, como desenterrar uma árvore. E logo de cara nós percebemos que teremos 2 tipos de narradores no livro: os narradores humanos, passando por relatos das personagens Ada, Daphne e mais, e uma narradora muitíssimo especial, uma árvore, ou, mais especificamente, uma figueira. E essa escolha por ter uma árvore narrando foi uma sacada genial, não só porque possibilita que a autora coloque na história fatos biológicos interessantes, mas também e principalmente porque a árvore tem uma percepção espaço-temporal diferente da nossa. Desde o modo como ela se comunica com outras árvores e com outros seres, até a memória. E logo no início do livro tem uma passagem sensacional na qual a árvore fala da sua importância para diversas religiões, até mesmo questionando a sua representação errônea em alguns momentos. E eu gostei tanto dessa passagem que ela permaneceu comigo até o final da leitura e eu comentei ela para pelo menos umas 3 pessoas diferentes, então não poderia ser diferente, vou ter que citar ela aqui para vocês. Com todo respeito aos crentes, não faz nenhum sentido supor que o primeiro homem e a primeira mulher tenham sido tentados a pecar comendo uma simples maçã, e que, ao se verem nus, trêmulos e mortificados, e apesar do medo de que Deus os flagrasse a qualquer momento, tenham resolvido dar um passeio pelo jardim encantado até se depararem com uma figueira e decidirem se cobrir com as folhas dela. É uma história interessante, mas tem algo que não se encaixa nela, e eu sei o que é. Porque desde o princípio fui eu a árvore do bem e do mal, da luz e da escuridão, da vida e da morte, do amor e da desilusão. Adão e Eva compartilharam um figo tenro, maduro, deliciosamente tentador e aromático, abrindo-o bem no meio e, à medida que a doçura suculenta e luxuriante se dissolvia na língua, começaram a ver o universo ao redor deles sob uma luz completamente nova, porque é isso que acontece àqueles que alcançam o conhecimento e a sabedoria. Então eles se cobriram com as folhas da árvore sobre a qual estavam. Quanto à maçã, sinto muito, mas ela nem sequer aparece na história. Estude cada religião e credo e vai me encontrar lá, presente em cada história da criação, testemunhando os caminhos dos humanos e suas guerras sem fim, combinando meu DNA de tantas novas formas que hoje posso ser encontrado em quase todos os continentes do mundo. E a presença dessa árvore como narradora é muito importante também porque boa parte da história do livro, ainda que da história do livro pertencente ao passado, se passa no Chipre. E eu confesso aqui que eu não conhecia a ilha de Chipre. Então quando eu comecei a ler o livro, eu até fiquei na dúvida se era um local real ou ficcional. Mas conforme eu fui avançando na leitura, ficou claro pra mim, que só poderia ser um local real. E não deu outra, é mesmo um local de verdade que existe aqui no planeta Terra. Então eu acabei pesquisando mais sobre e eu vou dar uma brevíssima resumida aqui, para caso você também, assim como eu, nunca tenha ouvido falar no Chipre. O Chipre é uma ilha extensa na região leste do Mediterrâneo e é um lugar belíssimo, mas terrivelmente dividido. Isso porque o Chipre se tornou um local marcado por grandes e violentos conflitos entre os turcos e os gregos que moram ali, o que acabou culminando no que hoje é conhecido como a Linha Verde, que é uma divisão territorial mesmo para demarcar o lado da ilha que pertence aos gregos e o lado que pertence aos turcos. E agora voltando um pouquinho para o livro, conforme a leitura avança, nós como leitoras vamos percebendo que os pedaços da história vão aos poucos aparecendo pra gente. E que página após página a gente começa a montar um quebra-cabeça da vida dos personagens e do que realmente aconteceu. E uma personagem importante, que é a personagem principal e que tanto faz parte desse quebra-cabeça como quer resolvê-lo, é a Ada, que é uma menina de 16 anos. E ela, na última aula, antes do início das férias, tem uma espécie de surto durante a aula. Ela fica meio aérea por um momento, e aí ela fica em pé, imóvel, e começa a gritar, por quase 1 minuto inteiro. Sua voz falhava, mas persistia. Havia algo profundamente humilhante, mas ao mesmo tempo eletrizante, em ouvir a si mesma gritar, se desprendendo, rompendo, sem controle, sem amarras, sem saber até onde a levaria aquela força indomável que emergia de dentro dela. Era uma força animal, uma força selvagem. Naquele momento, nada a respeito dela pertencia a seu eu anterior. Sobretudo a voz,
que poderia ser o grito agudo de um falcão, o uivo inquietante de um lobo, o grunhido áspero de uma raposa vermelha à meia-noite. Poderia ser qualquer uma dessas coisas, mas não o grito de uma garota de 16 anos. E quando a Ada chega finalmente em casa, após toda essa comoção da sala de aula, ela não quer conversar sobre o que aconteceu. Ela percebe que o pai dela, que é biólogo, também está mais preocupado em enterrar a árvore, a figueira, do que em realmente conversar com ela. Ele está enterrando a árvore, na verdade, para que ela possa sobreviver durante o inverno britânico, pois durante essa parte final da história todos eles estão na Inglaterra. E é nesse cenário que a gente começa a entender um pouco mais o que está se passando na vida da Ada. Ela e o pai estão um pouco mais afastados após a morte da sua mãe, a Daphne, e parece que ele está direcionando todos os cuidados e carinhos dele para a figueira. E essa figueira acaba despertando uma emoção esquisita na Ada. E é aí que o Chipre realmente entra na narrativa, porque os pais da Ada, a Daphne e o Costas, são imigrantes que vieram de lá e que nunca realmente falaram sobre o passado para ela. E um detalhe extremamente importante para essa história: a mãe da Ada, a Daphne, é turca, enquanto Costas, o pai, é grego. E quando eu terminei o livro, imediatamente veio na minha cabeça uma frase bem piegas, mas que eu pensei mesmo assim, que é a de que o mundo precisa de mais livros assim. Porque esse livro é, primeiro de tudo, muito bem construído em termos narrativos, e segundo, porque o livro traz uma mistura importantíssima entre história, política, religiões, imigração, família, amor, natureza e memória. E talvez a parte da memória tenha sido, inclusive, uma das que mais permaneceu comigo, porque tem algumas passagens em que a gente vê os esforços de um grupo para encontrar os corpos e recuperar a memória daqueles que foram vítimas dessa guerra. E dentre vários livros e coisas que eu já li sobre esse assunto, sobre recuperar a história e a memória de pessoas do próprio país, eu nunca tinha lido isso sendo escrito de modo tão claro e tão pungente. Então eu acho que a autora soube trabalhar muito bem o equilíbrio entre a micro-história, né, esse mundinho que ela criou aqui no livro, e a macro-história, a história que permeia o nosso mundo caótico. Mas, como nem tudo são flores, tiveram duas coisinhas que me incomodaram um pouquinho. Uma em relação à Ada e uma em relação à figueira. A primeira em relação à Ada é que aquele momento que ela tem na sala de aula, aquele que eu falei do grito, acaba viralizando. E eu tenho um pouquinho de ranço disso, porque, sabe, eu tô no YouTube, então eu sei que, ao mesmo tempo em que é fácil, não é tão fácil assim viralizar. E confesso que me pareceu um caminho narrativo um pouquinho besta, porque é criado um movimento a partir dessa cena que acontece, mas ele não alavanca a história de nenhum modo. E eu senti que essa história de ter viralizado e o movimento que surgiu dela não impactou realmente a personagem da Ada ou a história do livro. E eu entendo que a mensagem é que o seu pior momento pode acabar inspirando outras pessoas e que pode gerar identificação e tudo mais, mas eu achei um pouquinho fichinha, sabe? E a segunda coisa é sobre a figueira, mas acaba que também tem um pouco a ver com isso, de estar um pouquinho fichinha demais. Porque lá no final do livro, a gente tem uma revelação sobre a figueira, que é uma revelação que tem a ver com uma outra personagem, e que eu simplesmente odiei. Pra mim, a figueira tava muito interessante, bela e complexa até esse momento. E eu acredito que o amor é um instrumento narrativo muito potente, só que eu sou contra reduzir as coisas todas ao amor. E eu acho que foi isso que a autora acabou fazendo. Se você, por acaso, já assistiu Interestelar e lembra do final, a minha revolta no final de Interestelar foi bem parecida com a revolta que eu senti nesse momento do livro. Ainda que numa escala bem menor, porque no Interestelar tá muito mais escrachado do que aqui no livro. E antes de eu terminar essa resenha aqui, eu não poderia deixar de mencionar os personagens de Yusuf e Yorgos, que compõem uma das partes mais emocionantes do livro. Não à toa eu pensei que esse é um livro necessário. E a parte deles contribuiu muito pra isso. Então fica aqui um grande beijo para o Yusuf e Yorgos, grandes personagens. E agora chegamos aqui à clássica pergunta do livro Zipão de: que pão será este livro? Que pão será a Ilha das Árvores Perdidas? E hoje não poderia ser diferente, pois eu digo que esse livro é um pão de figo com nozes. E eu acho que dessa vez eu nem preciso elaborar muito, porque vocês já estão sabendo, né, da importância da figueira aqui no livro. Mas uma coisa legal de mencionar também é que a Elif Shafak escreve um bocado de vezes sobre as tradições culturais e culinárias do Chipre, que refletem nessa mistura entre as tradições gregas e turcas. Então eu acho que o pão que eu falei, o pão de figo com nozes, acaba também sendo legal para simbolizar isso. E essa foi a resenha de hoje. A Ilha das Árvores Perdidas é uma leitura que eu recomendo e espero que você goste do livro, assim como espero que você tenha gostado da resenha aqui.
Se esse foi o caso, por favor, deixe seu joinha, se inscreve se você ainda não for inscrito e comenta aqui o que você achou. Aliás, lembro aqui rapidamente também que temos um sorteio aqui no canal até o dia 5 de junho. Então, se você quiser participar, é só catar aqui no canal que tem o link pro sorteio. E se você tá vendo esse vídeo depois dessa data, sinto muito, espero que você não fique muito perdido. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!